aula de hoje nós trabalharemos cultura e folclore de Minas Gerais. A definição de cultura, ela vai ser todo um complexo que inclui conhecimento, arte, crenças, lei, moral, costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos por um grupo social, não somente em família, mas também no restante dos demais laços que a gente desenvolve em sociedade. Quando a gente fala em cultura de Minas Gerais, uma das principais características da cultura do estado vai ser a diversidade de culturas, a diversidade cultural. Essa diversidade ela é resultado de uma série de influências, e aí principalmente das culturas portuguesa, africana e indígena. Essas influências elas são muito perceptíveis naqueles hábitos, nas festas, na culinária, na gastronomia que a gente tem nas várias partes do estado. Ao mesmo tempo, a cultura de Minas ela é marcada por uma religiosidade muito forte e também pela questão das festas. O estado de Minas ele detém boa parte do patrimônio histórico nacional através de cidades centenárias como, por exemplo, Diamantina, Sabará, Ouro Preto e Mariana. E essas cidades elas estão ligadas a importantes registros e também fatos, episódios importantes da história do país. O estado ele reúne um acervo arquitetônico e artístico muito importante, principalmente relacionado ao período colonial, e essas cidades históricas elas vão preservar uma série de monumentos, uma série de edificações ligadas ao século do ouro, ao século XVIII e também ao barroco mineiro. Quando a gente define o folclore, ele é entendido como um conjunto de tradições e manifestações populares que se constitui a partir de lendas, mitos, provérbios e danças que são passados de geração em geração. E essas manifestações folclóricas do estado, elas têm uma origem muito grande nas tradições das culturas que vão ser responsáveis pela colonização e pela ocupação do estado, como, por exemplo, portugueses, indígenas e africanos. E essas culturas, elas se relacionam diretamente com o folclore do estado de Minas Gerais. Essas influências folclóricas elas estão presentes no artesanato, na culinária, nas danças típicas, na literatura e nas festas. E isso é muito perceptível através daquelas crendices e superstições que muitos mineiros têm e que são passadas de geração em geração. Imagino que todo mundo já deve ter se deparado ao longo da vida com alguma superstição, alguma crendice, principalmente ligada à religiosidade, a questão da Semana Santa. Isso é muito comum, principalmente no interior do estado a gente percebe que essas questões, esses aspectos folclóricos, eles fazem parte do cotidiano e também da cultura do estado. Quando a gente fala, por exemplo, do que o folclore de Minas influencia, no cotidiano, a gente pode elencar uma série de assuntos, uma série de temáticas que essas tradições folclóricas herdadas dessas diversas culturas, elas estão muito ligadas. Por exemplo, na culinária, a gente tem uma série de quitandas, doces, que tem essa ligação direta da influência africana, ou da influência indígena, ou da influência portuguesa, e a culinária é um daqueles itens que definem o estado, que definem a cultura de Minas Gerais. Em relação aos saberes tradicionais, aqueles saberes da construção civil, por exemplo, a cantaria, o ofício de taipeiro, de adobe, a pessoa que produz os tijolos de barro, os tijolos de adobe, ou também até mesmo em saberes tradicionais ligados à culinária, por exemplo, ao modo de fazer o queijo canastra, ao modo de fazer a goiabada cascão, a gente percebe uma série de influências, uma série de tradições, e aí dessas culturas já citadas anteriormente. No caso da arte, a gente percebe, quando a gente fala do folclore, quando a gente fala desses hábitos, dessas lendas, o folclore também vai influenciar a arte. Por exemplo, a gente tem uma série de imagens devocionais que retratam santos, ou então pinturas de forros de tetos de igreja,
ou então até mesmo pinturas rupestres que estão ligadas a essa construção da imagem, a essa construção pictórica, e elas têm assim uma grande relação com o folclore. No caso do artesanato, isso é ainda mais latente, uma vez que muitos formatos de artesanato, por exemplo, bordados, artesanato em barra e até mesmo a cestaria, elas estão muitas vezes ligadas a lendas, a casos, a histórias que a gente ouve, que a gente escuta e que são passadas de geração em geração. No caso das festividades, Minas Gerais é um estado onde a festa, onde a festividade ela é um momento muito importante para a sociabilidade das pessoas e, majoritariamente, grande parte das festas do estado, principalmente as festividades religiosas, elas estão ligadas também a essa questão da cultura, do folclore que é passado de geração em geração. A gente tem um exemplo, a Festa do Divino, que é muito tradicional na cidade de Cambuquira, e a Festa do Divino, ela acontece em torno da devoção ao Divino Espírito Santo, e através dessa devoção, a comunidade se organiza ao redor de uma pessoa, que vai ser o festeiro e que vai realizar a festa, que é anual, e durante as comemorações, durante as novenas, as rezas, a gente percebe uma série de hábitos, uma série de questões que são ligadas, que têm essa origem folclórica, que estão ligadas a esse conhecimento passado de geração em geração. Outra festa onde isso é muito perceptível, por exemplo, o congado. Quem vai herdar a coroa de rei e rainha dos congados, isso vai ser passado de geração em geração, de mãe para filha e de pai para filho, isso é muito perceptível. No caso da música, a gente tem uma série de instrumentos, a gente tem uma série de formações, ou as corporações musicais, as bandas de música e até os grupos de violeiros, que eles trabalham com temáticas, cantam lendas, cantam casos típicos dessa cultura local, dessa cultura regional. Assim como na literatura, e aí nós podemos pensar alguns autores mineiros específicos, por exemplo, Guimarães Rosa, ou a Adélia Prado, ou mesmo o Fernando Sabino, e eles trabalham muito com a noção desses elementos que a gente transfere de pai para filho e desses casos, histórias e lendas, isso de uma forma geral é muito comum. Nós vamos finalizar a aula de hoje, espero que se vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato por e-mail ou mesmo pela plataforma. Obrigada.